Bem-vindo a todos! Neste episódio vamos falar sobre a paixão de Cristo, bem resumido no capítulo 15 de Marcos. A palavra paixão em latino significa sofrimento, no sentido da espera. Jesus vai morrer por nós, para nos salvar. Vamos falar também de alguns aspectos simbólicos que ajudam a entender melhor o cristianismo. Mais uma vez, dou as boas-vindas ao pastor e professor Paulo Henrique. Ele irá iluminar-nos com as suas excelentes respostas. Bem-vindo, pastor, professor. Xavier, muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados, que estão ligados aqui nesse programa Fora de Teologia. Um tema bem peculiar, justamente nessa data que nos encontra um pouco mais sensíveis, né? Com relação no final do ano já, o Natal beirando aí as suas portas. E para mim é um prazer estar aqui com você, esse programa que tem levado o conhecimento e a cultura para o povo brasileiro, e não só o cristão, para todas as pessoas que gostam e têm curiosidade sobre a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelo convite, para mim é sempre importante estar aqui com você, Xavier. Obrigado. E é verdade, a gente grava em dezembro de 2022, né? Época de Natal. Antes de começar com minhas perguntas, você pode um pouquinho falar de suas atividades, claro. Talvez na professora de teologia, Claro. Depois a gente começa. Com certeza. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, em Interlagos, já há 16 anos, né? Parece que eu sou novo assim, menino tão jovem. Eu tenho 37 anos e ao mesmo período de 15 anos eu sou professor de teologia, hoje coordenador do curso de teologia do Seminário Batista Livre, hoje com 3 polos, e a gente sempre participando de programas de televisão, como Vejam Só, na Rádio Musical FM, na Rádio Vida, né? Cooperando com artigos para teologia, obras e na sala de aula também. E um pouco desse nosso histórico de mais de 15 anos, a gente tenta trazer com riqueza de detalhes, não dá para ser tão abrangente, aqui para a nossa audiência, para o programa Fórum de Teologia e para você, que é muito importante para nós. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Esse programa vai ser dedicado quase 100% ao capítulo 15 de Marcos. E eu vou começar com uma primeira pergunta, né? Eu recomendo de acompanhar, talvez fazer um stop, né? No YouTube, isso é muito legal. Pode ler capítulo 15, porque vai acompanhar nossa conversa de hoje. É bom, muito bom. O que eu acho muito interessante e importante notar com Jesus é que ele responde às autoridades judaicas que ele é o Filho de Deus, como podemos ler no final do capítulo 14. Ele explica uma vez, né? Mas depois ele não fala mais, ele está calado. Podemos ver um exemplo perfeito de Cristo, ele não tem ego, atitude perfeita. Ele assume completamente sua responsabilidade. Ele assume sua missão. Que antes ele falou muito durante os 3 anos de ministério. Como você interpreta essa parte que ele parece perfeito na sua comunicação lá no final, né? Eu acho importante, Xavier, porque uma das coisas que ninguém pode falar é que Jesus tenha ocultado a sua identidade. Talvez ele não tenha falado de forma explícita que ele fosse Deus, mas as atitudes dele assim o demonstram. É interessante que na figura de Jesus nós temos algo chamado na teologia de natureza teantrópica. Né? É a natureza, quando ela une a natureza divina, que é a que ele sempre teve, mas ele vem assumir a natureza humana. Quando fala então que Jesus é o Filho de Deus, quando fala que Jesus, que ele assume que ele realmente veio fazer a vontade do Pai, é deixar clara essa comunicação do ambiente celestial no nível do ambiente terreno. Jesus ele faz uma interpretação para facilitar justamente essa comunicação entre o sagrado e o profano. Para ele colocar a comunicação no mesmo nível, ele se faz simples, ele se faz comunicativo. E a linguagem que ele fala é uma linguagem popular, acessível a todas as pessoas. Então eu acho que isso foi fantástico no ministério de Jesus, porque muitas pessoas querem dificultar. E Jesus veio, facilitou a comunicação e se fez compreendido por muitos e não por todos. E essa parte menor que ele não se fez compreendido, na verdade eu entendo que seja pela ignorância. Por que pela ignorância? Porque existem pessoas, Xavier, que quando ele não quer compreender, ele não compreende. E a Bíblia fala assim, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta,
não é? E isso acaba fazendo parte desse ministério. Então, para mim, a comunicação de Jesus, a forma com que ele interpretava as coisas terrenas com as coisas espirituais, era de forma fantástica. O meu sonho era sentar no Monte das Oliveiras e escutar pelo menos, não precisava nem ser o Sermão do Monte, mas poderia ser pelo menos um ensinamento, por mais simples que seja, ele valeria pela vida inteira, porque Jesus era um ótimo comunicador. Mas talvez, para ser mais específico aqui, a gente aprende que Jesus é nosso advogado, né, na frente de Deus. Sim. Mas aqui, ele não estava no papel do advogado dele. Será porque ele poderia se defender na frente do Pilato até mais, ou na frente do Sinodo, né? Imagino que a missão era a morte. Como você interpreta isso? Ele sabia que precisava morrer para nossos pecados, né? Para nos salvar. Exatamente. Tem muitas pessoas, Xavier, que elas pensam assim, que Jesus foi pego de surpresa, que Deus foi pego de surpresa, que Jesus veio talvez sabendo que não iria, que ele não saberia que morreria por nós e tudo mais. Mas quando ele sai do céu, ele já sai com a missão pronta. Ele já sai sabendo o que vai acontecer, ele sai sabendo o que ele vai passar. E ele veio para enfrentar a morte. Ele não veio brincar, ele veio para enfrentar a morte. E eu acho isso fantástico. Tem um texto que fala assim, que na lei, Jesus vai dialogando com os fariseus e fala assim, na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens são válidos. Aqui o direito já funcionava. Baseado no código de Hammurabi, você entende que alguém, mesmo sem a presença de um advogado, que essa função já existia, essa profissão já existia nesse período, você conseguia fazer um discurso para se defender. Por exemplo, Paulo lá na frente, ele faz defesa sobre ele tinha plena noção do que era um direito. Só que Jesus fala assim, o meu testemunho é válido, só que existe outra pessoa que testemunha sobre mim. Entendo. E esse é o meu Pai. Então ele vem dar o testemunho do Pai, o discurso dele é válido, só que ele não vem para fazer autodefesa, ele vem só para mostrar a vontade do Pai e encarar a morte de frente. E de fato, ele encara a morte, ela é dolorosa, mas a morte foi vencida com a vida. Entendo. Aliás, tem uma injustiça terrível, né? Aqui com Jesus, que ele nunca pecou. Isso é um dogma cristão muito ortodoxo, né? É um fato, né? Mas, entanto, tem outro criminoso que é libertado, né? Depois você fala do nome desse criminoso, talvez a gente fale em grega. Sim. E, às vezes, também, em nossas vidas, somos traídos, temos amigos que não falam mais conosco, às vezes um divórcio, problema com o filho, né? De um lado eu estava pensando, talvez é uma interpretação minha, mas que Jesus mostra também a dificuldade da vida, né? Que a vida não é só feito de momento feliz, também de sofrimento. Porque podemos também ver, eu sei que é numa missão total, né? Como você interpreta essa parte, né? Essa injustiça, né? A gente não gosta, né, de uma injustiça tão evidente. E o Pilato não gostou, depois a gente fala mais na frente do Pilato, né? A gente percebe, Xavier, aqui, e assim, de antemão, eu digo que todo ato de injustiça, seja ele qual for, ele precisa ser combatido. Esse lado de Jesus, ele é importante, mas ele precisava ser analisado em 2 perspectivas. A primeira perspectiva é que as pessoas falam assim, mesmo se Deus mudasse a trajetória de Jesus para ele não sofrer tanto, ele venceria a morte. A questão é que Jesus veio para sofrer mesmo. E é ruim você falar isso, mas ele veio para sofrer de forma... Ele foi injustiçado em muitos casos. E a gente vai trabalhar sobre essa questão. A própria análise de Pôncio Pilatos, as pessoas, os próprios judeus, ele foi acusado de coisa que ele não fez. E a gente percebe que isso vai acontecendo... E a gente vai analisando, vai colocando os olhos nos textos e nas análises, e a gente percebe que realmente vários pontos de injustiça foram aplicados a ele. Só lá na frente que ele foi justificado, né? Mesmo que com esses atos de injustiça, mas ele foi justificado. Mas se você lê o texto, você até tem vontade de se colocar no período da história, porque se você tivesse força ou poder, com certeza você ia mostrar para aquelas pessoas que eles estavam errados. O único problema é que eles estavam cegos. Mas assim, Jesus foi muito injustiçado desde o início do seu ministério até o final dele. E só um adendo aqui, Xavier. Você quer ver você começar a ser injustiçado? É você começar a se posicionar de forma contrária àquilo que as pessoas acreditam.
E foi o que Jesus fez. Ele veio como um judeu fora da caixinha, mostrando a vontade do Pai, mostrando que as pessoas estavam erradas. Realmente ele era um salvador. E por isso ele começou a ser injustiçado, porque ninguém gosta de ser corrigido. Jesus veio para corrigir o caminho e mostrar a verdade para todas as pessoas. Entendo. E agora fala rapidinho falei de um criminoso, né, que se chama Barabás, um assassino, né, matou e foi salvo por Pilato. Depois você pode contar um pouquinho a história, né? Claro. A gente não vai entrar em detalhe do texto, porque você pode ler capítulo 15, que é simples de entender, então não precisa de muita exegese, né? E ao lado do Barabás, Jesus foi condenado à morte. O que significa Barabás em hebreu, grego, né? Você sabe? Sei. É interessante que às vezes você que nos assiste agora, você que está acompanhando, inclusive quero abrir aqui, eu peço para você, antes de você continuar o programa, deixa o seu like, curte, comenta, porque são informações técnicas que chegam para você de forma valiosa. Compartilha nas suas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e não deixa de ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse programa Fórum de Teologia, sendo trabalhado de forma espetacular e no mínimo, eu estou falando no mínimo, é um programa por mês para abençoar a sua vida. Xavier, voltando aqui, Barrabás, né? Expressão que um nome próprio em hebraico tem a junção de duas expressões. Você tem a expressão bar, que em hebraico é filho, né? Bar em hebraico é filho, e Abba, né? Ou Av. Então você tem Ben Av ou Ben Abba em aramaico, e você tem Bar Abba, Bar Abba. Filho do pai, né? Filho do pai, exatamente Literalmente. isso. Quando ele é transliterado para o grego, Ban Hamban, você tem dois betas ali, e essa expressão é bem provável que filho do pai, todo mundo que é filho precisa ter um pai, porque o pai é o progenitor, isso é lógico. Mas quando você pega um nome próprio que não se traduz, mas se translitera, em grego, Ban Hamban, a expressão Ramban em hebraico é mestre. Então fala assim, um grande Ramban, um grande mestre, um grande chefe. Bem provável que esse Barrabás era filho de alguém que fosse um chefe no sinédrio, alguém do povo judeu que era muito importante e notório, e é por isso que quem é o pai? Esse é o filho do homem, esse é o filho do homem. Hoje em dia a gente fala isso. E Jesus é tratado como filho do homem. E esse Barrabás, imagina você ter um filho, e aí agora o seu filho ele é preso. E você sempre fez de tudo para que esse filho fosse criado dentro das tradições, com muita educação, né, com base no evangelho. E aí do nada seu filho é um ladrão e um bandido. Por que então Jesus... Parece que, não posso me enganar, mas parece que era uma revolta política, talvez, que ele se mexia. Então pode ser não um ladrão para dinheiro, mas é para uma luta contra o poder político. Né? Exatamente isso, Xavier. Então você vê que tem uma guerra por trás de tudo aquilo e eles soltam quem não deveria ser solto. Né? Bem provável que alguém que tinha um poder elevado e Jesus só tinha o poder do povo, e hoje quem ganha é o poder do povo, mas parece que o povo não está tendo força, né? No contexto político atual. E aí Jesus... Isso é importante, né? Porque vamos lembrar que o Jesus ele é condenado pelos judeus por blasfemia, Sim. né? Só que entre a blasfemia de um lado e talvez você falou um filho da alta sociedade judaica, né? Dá para trocar, que eles fizeram, né? A gente não sabe se realmente era a blasfemia que era tão importante para ele, ou era esse filho da alta sociedade judaica, né? E assim, difícil saber, né? Você percebe que na verdade fala de blasfêmia ou blasfemia, mas qual é a blasfêmia que ele cometeu? Jesus se colocava como Deus, aí eles vão falar que era uma. Jesus invocava o nome de Deus, eles vão falar que era outra. Mas era a missão dele, de fato ele era. Alguns acreditaram, depois a gente vai falar o final, né? Ele blasfemou por falar a verdade. Nicodemos, né? É a outra, né? Então as pessoas, na verdade, Xavier, elas estão presas em suas mentiras. E quando ela vem e recebe a verdade, ela rejeita. Foi o que aconteceu aí, literalmente. Então esse Barrabás era o filho de alguém muito importante, foi preso com Jesus porque era bandido, foi solto, e o inocente continuou preso. Mas lá na frente,
ele venceu. E depois a gente vai conversar sobre o Filho do Homem, que é um conceito que não é tão simples, e você poderia fazer uma analogia, né? Filho do papai, filha do homem. Filha do homem é o nome de Jesus, né? Sim. Do homem, não dos homens, do homem, né? Um só homem. Sim. E depois vamos ter uma pergunta sobre isso. Agora, de um ponto de vista simbólico, Jesus sempre transforma a morte em glória. Por exemplo, quando ele fala com a samaritana, no Evangelho de João, uma mulher pecadora, é como se Jesus se tornasse o sétimo marido, transformando o caos em glória. É importante notar esse padrão. Eu quero mostrar uma arte rapidinha aqui de um padre ortodoxo canadense, Sr. Pajot. E é muito interessante de ver nessa arte aqui, que em cima, na visão ortodoxa, em cima é sempre Deus. É como em cima das montanhas. É a qualidade. E embaixo é sempre o caos, a quantidade, né? É o inferno, né? E Jesus, ele está em cima e ele desce, vamos ver na morte, ele desce embaixo, né? E assim, ele morre, entra no caos. Isso é uma simbologia do batismo, né? Que alguns evangélicos trabalham o tema também. E depois, por isso que eu gosto muito do batismo por imersão. Então você está lá em cima, desce e sobe, né? Então, para voltar um pouquinho nas minhas perguntas mais simbológicas, né? O Jesus transforma esse caos, né, que eu mostrei embaixo da pirâmide em glória, né? Você quer comentar um pouquinho essa parte? Esse é um ato muito, muito profético, Xavier, e muito simbólico, porque na cruz do Calvário muitas coisas espirituais acontecem, né? Tem muitas pessoas que quando vão falar da interpretação do texto, eles tentam tirar a questão da simbologia, e eles tentam tirar a questão da espiritualidade. E assim, eu como professor de teologia, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, eu entendo que quando você está tratando de um texto sagrado, se você não tiver a mesma dedicação sagrada, você não vai conseguir arrancar aquilo que de fato o texto traz. Quando Jesus está no Gólgota, e aí ele já está flagelado, ele já está machucado, e o sangue dele começa a escorrer, ele está em cima, e essa arte que você mostrou, essa obra-prima desse grande profissional, ela mostra Jesus em cima, né? E aí quando o sangue dele começa a verter, entra pelas profundezas da terra. E aí alguns especialistas dizem que quando esse sangue puro e carmesim entra por dentro das profundezas da terra, ele desce até as mais profundezas, já abrindo os caminhos para dizer, eis que ele vem aí proclamar a sua vitória. Então eu acho isso muito real, eu acho que essa obra tipifica a grande realidade. Inclusive o próprio Pedro disse que ele desceu às partes mais baixas da terra. E o termo grego ali é cardia, e cardia é coração. E o nosso coração não fica exposto assim, ele fica guardado. Então eu posso entender claramente pelo texto que Jesus foi às partes mais baixas da terra e proclamou a sua vitória. Não pregou no sentido de dizer que existe arrependimento para quem já morreu. Não, não é isso. Ele proclamou a sua vitória, porque sim, o nosso Cristo é o vencedor. Essa parte fica também no credo apostólico, né? Sim, foi no sim. inferno, né? Sim. E é um bom resumo, né? Para muitas igrejas ainda hoje, né? Esse credo. Agora eu quero entrar mais no fato que o Jesus é de fato amor, também, né? O apóstolo Paulo também repete isso mais tarde no livro dele. O mais importante é o amor. O amor pode ser definido como o oposto de egoísmo, de poder, né? Talvez o oposto de poder é a maior definição também, né? O Jesus que se humilha, né? Se morre por nós, né? Esse tema do amor, Xavier, em Jesus, ele se faz muito real. Até uma informação importante para nós, para você, nosso interlocutor, para você, a nossa audiência, o termo amor, na filosofia e na cultura grega, depois de um período folclórico dentro
da cultura grega entra então um período filosófico. E esse período filosófico, o maior discurso de todas as faculdades intelectuais de uma Grécia mais consistente, mais filosófica e mais estruturada era o amor. Perceba, João 3,16 vai falar do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai falar do amor, quando diz em 1 Coríntios capítulo 13. E ele começa a discursar sobre o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, vai falar que Deus é amor. Sim. Agora vem o choque da realidade. Quando a Bíblia fala que Jesus é amor e que ele vem demonstrar esse amor para toda a humanidade, significa que o amor de Deus, como o texto fala, nos constrange. Xavier, ele era inocente, mas ele se fez culpado por nós. Sim, sim. Ele não tinha pecado, como você bem muito falou. E tanto o liberal quanto o ortodoxos concordam, existe a unanimidade que Jesus não pecou. Não pode ser outra coisa a não ser o amor. Ele se entregar inocente por nós que não somos justos. Sim. Mas a partir do amor dele, nós somos justificados. Aliás, foi muito boa a sua ideia de falar de João 3,16, né? Que é o versículo mais famoso da Bíblia, né? Acho que a gente pode falar de um aforismo, né? Do grego, que concentração de ideia é um versículo, né? A gente vê o amor de Deus, sim, né? Porque Deus amou tanto o mundo, né? Conheço mais em francês, mas todo mundo deve conhecer na sua própria língua, né? Sim. Se um dia eu estou no hospital, né? Espero que não, mas um dia sempre vou me lembrar desse versículo, né? Tem outro, né? É bom memorizar versículo, né? Sim, porque sim, se um dia a gente está no hospital, às vezes nem dá para ler, então recomendo memorizar o máximo de versículos. Isso não é minha ideia, é outra pessoa que me falou uma vez, eu gostei, né? Por isso que eu tô falando. Você sabe de cabeça, ou Xavier, em francês? Como... Sim, eu sei, mas parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a... né? Depois eu falo. Estou estressado aqui, porque minha língua aqui é o português. Mas eu sei, É bonito, né? E a gente percebe, e talvez, Xavier, às vezes tem até, foi até bom que você abriu, eu queria só dar um adendo aqui, às vezes você quando compartilha isso, tem às vezes alguém no hospital, né, Xavier, acamado, e aí ele põe um programa ali para assistir, e essa palavra, ela chega cheia de amor, né? Essa palavra, ela chega cheia de esperança, e eu acredito nisso, que a nossa voz, ela possa alcançar o mundo, ela possa alcançar pessoas que talvez não tenham condições físicas hoje, nem espirituais, e com o amor de Jesus, ela possa ser transformada e liberta, né, e viver uma vida nova, transformadora. Eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que até testemunho a gente vai receber. Porque isso é um programa... se a gente ficar só um minuto mais no 3,16, né? Tenho um livro em casa, acho que é do Max Lucado, né? Que trata só esse versículo 3,16, porque vamos só lembrar, né? O Deus ama o mundo, que ele mandou Jesus ser morto, né? E depois para ter a vida eterna, né? Isso, né? A segunda parte B do versículo. É objetivo, né? Meu objetivo. O que não falta em Jesus é amor. E tem uma coisa que me pega muito, é essa ideia do amor de Deus nos constranger. Como que você vai olhar para você pecador e ver alguém inocente que te ama? Fala assim, você é pecador, mas eu te amo. É se sentir abraçado, é se sentir transformado. E Jesus é especialista nisso. O amor dele vai sempre nos constranger. E uma coisa também, agora, talvez eu falo errado, né? Mas o João é o evangelho que mostra que Jesus é filho de Deus. Agora, a gente vai trabalhar mais sobre Marcos, né? A ideia desse programa. O Jesus aqui é filho do homem. E essa coisa de filho do homem sempre eu tenho muita dificuldade em entender. Agora, lendo um pouquinho para preparar o programa, aqui vou falar alguma coisa e depois vai completar, né? A frase filho do homem, para alguns teólogos, expressa a promessa de um rei, aquele que derrotaria as forças do mal e estabeleceria o reino eterno de Deus. Porque não é muito fácil entender o conceito de filho do homem. Uma coisa que eu vou depois deixar falar você, ele é o filho, e não um filho, ele é o filho, o único.
Então, por que esse filho do homem talvez vem também do grego, não é um pouco confuso em português para nós? Inclusive, O que você acha? inclusive, Xavier, alguma pessoa, alguma das pessoas que da nossa audiência pode pensar assim: será que a Bíblia não entra em contradição? Porque o Números fala que Deus não é filho do homem para que se arrependa, né, ou para que minta. Nem filho do homem, Deus não é homem, e nem filho do filho homem de para que Deus. se arrependa. Exatamente. Só que essa expressão filho do homem, ela remonta o contexto terreno. A expressão filho do homem traz para demonstrar a natureza humana de Jesus. Porque quando fala que ele é filho do homem, Jesus era filho de Deus, mas não era filho de José e Maria? Sim, ele era filho de José e Maria. Quando você vai falar assim, é uma adoção? Não. A semente de Jesus foi plantada por intermédio de milagre por Deus no ventre de Maria. José não precisou ter a relação com a Maria para que Jesus nascesse. Só que toda a trajetória filho do homem mostra, desde da primeira profecia, no Primeiro Testamento, até Jesus que fosse gerado no ventre de Maria, traz toda essa trajetória da terra. Então a expressão filho do homem é que mesmo Deus sendo supremo e perfeito, a sua soberania, Jesus é traçado num plano terreno e esse filho do homem vai mostrando toda a sua estrutura que ele assume de forma humana para que nós, como humanos também, fôssemos alcançados. Ele é 100% homem. 100%, então, porque tem algum teólogo que fala que ele não é uma mistura, ele não é não sei, uma coisa de desenho, né? Ele é 100% homem e 100% Deus. Sim. Foi, acho que, tratado nos primeiros concílios, né? Tem uma discussão sobre essa questão do 100% homem e 100% Deus, Xavier. Algumas linhas dizem assim, e surgiu na teologia, na verdade. A Bíblia não fala que Jesus é 100% homem, mas a Bíblia fala assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, então a Bíblia afirma categoricamente que ele era Deus, que sendo igual a Deus, isso quem fala é Paulo, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma semelhante à dos homens. Porque quando você trabalha a ideia do 100%, você precisa analisar começo, meio e fim. E se você analisar o começo, meio e fim do primeiro Adão, fala que ele é o segundo Adão. Sim. O primeiro Adão, ele começa bem, mas na metade ele peca. E no final, ele manteve seu relacionamento com Deus ali. Se você pegar o segundo Adão, que é Jesus, ele começa bem, na metade continua bem e no final continua bem. Se você falar que ele é 100% homem, você tem que assumir que ele pecou. Então, nesse sentido. 100% homem perfeito. Isso, exatamente. Então, o que ele Antes da queda, né? Ele Adão é perfeito. Fez a queda. Okay. Exatamente. Não, mas confusão, né? essa trajetória de Jesus, filho do homem, traça uma linha muito reta para mostrar que ele que a sua natureza é humana, não eliminando a divina, e que ele tem todas as nossas prerrogativas. E o Hebreus vai tratar disso. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Sim. E por isso que Marcos, às vezes, é chamado de evangelho do sofrimento também. 1/3 é sobre a paixão, né? Sim. Talvez é assim, o filho do homem, né? Esse homem que sofre. E nós, a gente sofre. Sim, com certeza. Felizmente, tem momento bom na vida e outro a gente sofre com Chora, pecado, ou com familiar que vão morrer. Todo mundo vai ter um dia, né? Então, talvez um evangelho que podemos ler em caso de sofrimento, né? E João é um evangelho mais teológico, né? É o meu evangelho que eu prefiro, mas foi muito interessante estudar Marcos, esse lado mais humano, né? O João é mais o lado mais teológico, é o 100% Deus, né? E o Jesus humano em Marcos é justamente o contraponto do Jesus Deus em João. Entendo. O Marcos, ele traz uma realidade terrena, né, mais material, mais humana, por causa do contexto que ele vive. O propósito do Evangelho de Marcos, como nós falamos nos 3 capítulos anteriores, esse já é o 4º, é que o Marcos ele tem uma linguagem mais simples, mais rápida, verdade. A gente falou mais no primeiro comunicativa. programa, né?
Isso muita ação, né? Então, exatamente. mas também muito bem resumido, né? Esse capítulo 15, eu poderia, não sei, aqui vai ter quantas perguntas, né? Cerca de 15, né? Mas eu poderia preparar 30, né? Sim, não, isso aqui dá... É uma densidade enorme, Exatamente. só em capítulo. Talvez é o capítulo que tem mais coisa, é o capítulo 15. A gente pode falar horas, né? Hoje vamos fazer mais de uma hora, mas é muito é rico impressionante esse capítulo 15, né? Exatamente, Hugo Xavier. E uma última coisa sobre o Filho do Homem é o agente ativo de Deus para derrotar o pecado, a morte e o diabo. Que a gente fala muito que da vida eterna, mas a gente não pode esquecer que é muito importante, como a gente falou nos últimos programas, Jesus é capaz de tirar o demônio das pessoas possuídas, né? Então, lógico que a morte, a ressurreição de Deus, como João 3,16 fala, imagine que você compartilha. O mais importante é a vida eterna. Mas também tem outro aspecto, né? Nos tirar dos pecados aqui. Qual a relação aqui com o pecado? Pode ser um jeito simbólico? Como você acha aqui? É interessante que o Evangelho de Marcos vai trazer essa ação de Jesus na libertação dos demônios, a libertação dos pecados. Né? A Bíblia vai falar assim, para isso foi manifestado o Filho do Homem, né? Para libertar o homem da escravidão do pecado, para libertar o homem dos espíritos malignos. E a gente trabalhou o Marcos capítulo 5, por exemplo, aquele endemoniado de Genezaré, né, ou de Gadara. Eu acho isso fantástico, Xavier. Isso mostra o quanto Jesus humano tinha sua natureza divina. E que a gente precisa entender que mesmo vivendo aqui aos olhos nus, ou seja, vendo pessoas passando na rua, assistindo um programa como esse, vendo um diálogo, que pode acontecer de uma pessoa ser influenciada por coisas que a gente não vê. O mundo espiritual, ele não pode ser descartado, Xavier. É um lado mais também assembleante de Deus, né? Exato. Porque talvez nós, que eu me sinto mais entre o presbiteriano, batista, né? Talvez a minha tradição suíça, mais calvinista, vamos lá. E do seu lado mais arminianista, pentecostal, né? Você tem culto de libertação, né? Que é difícil ter um culto de libertação, eu acho, numa igreja presbiteriana, por exemplo. O que acontece é o seguinte, Xavier, em igrejas tradicionais, raramente você vê a manifestação do Espírito Santo. Entendo. Você não vê dons espirituais, porque não dá ênfase nisso. Num culto... Talvez não de um jeito explícito. Pode ser mais implícito, né? Não sei, né? Então, por exemplo, assim, numa igreja tradicional, vai ser muito difícil você ver um demônio sendo expulso. Entendo. Por exemplo. Nas igrejas pentecostais, como é na Assembleia de Deus, existe um dom, em 1 Coríntios capítulo 12, chamado de discernimento de espírito. Quando você está num culto pentecostal, que o pastor ou o obreiro, uma pessoa do culto tem um discernimento de espírito, entende que naquele ambiente tem um espírito maligno, ele vai expulsar o demônio e vai acontecer a manifestação. É muito ruim que isso aconteça em algumas denominações. Em igrejas neopentecostais, já se fala de culto, de cura e libertação. Existem faixas, né, e tudo mais. A igreja pentecostal não trabalha assim, o neopentecostalismo trabalha. Mas se a gente tiver algum lugar, por exemplo, quando Jesus estava andando, e aí os demônios se prostraram e disseram assim, o que queres conosco, Jesus, filho de Davi? Olha o que acontece. O demônio reconhece que Jesus estava naquele lugar. Então, eu tenho poder para isso. Você tem o poder para isso. De, no nome de Jesus, passar em algum ambiente e, se aquele ambiente tiver um espírito maligno, expulsar aquele ambiente de lá. E tudo isso acontecer através do nome de Jesus. Sem vassoura, sem sal, sem apetrecho nenhum. É o nome de Jesus que liberta e transforma. Eu acho, Xavier, que essa é uma lição para nós. Que o Jesus humano, ele irradiava o poder sobrenatural. E isso pode acontecer conosco, de andar e as pessoas enxergarem em mim, em você, essa luz de Cristo que nos irradia. Isso é bonito demais. Sim. Eu acho isso fantástico. E eu acho que todo mundo luta contra o pecado, né? Às vezes a gente pensa que na sociedade brasileira que talvez teria mais pecado na periferia, menos nas burguesias, mas não é isso. Tem pecado de dinheiro, de sexualidade, de álcool, né? Então acho que todo mundo busca um jeito de se libertar dos
os pecados, né? Mas seria mais um programa inteiro sobre isso, né? E só um adendo, Xavier, Jesus ele nos liberta de todo o pecado. O amor dele nos liberta de todo o pecado, ele nos transforma. Sim, como Efésios. E se a gente falar assim, como você citou a ideia de classes, se o João fala aqui, se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos e Deus não está em nós. Mas quando a gente assume essa fraqueza, né, essa dificuldade, Marcos vai mostrar que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar e nos limpar de toda iniquidade. Por isso que ele veio mostrar que toda fraqueza pode ser fortalecida no seu amor. Isso é muito bonito. Não, eu acredito, como quase a grande maioria dos cristãos, que 100% da humanidade é pecador e só tem um que não era pecador, que é Jesus. Eu sei que algum acho no metodismo, movimento metodista, que eles acreditam na santificação total possível de alguma. Mas eu não entro nesse caminho, né? Agora vamos falar de Pilatos, né? Que ele tem uma personalidade complexa, né? Eu acompanhei, vi o filme também do Paixão do Cristo de Mel Gibson, estava lendo o capítulo 15, outra referência nos 3 outros evangelhos, para entender um pouquinho esse Pilato, né? Vamos lembrar que era o governador romano, era a alta autoridade nessa região, né, de Jerusalém, superior pelo imperador, na minha opinião, né? E que é interessante, primeiro a gente aprende que a esposa não está dormindo bem, né? No outro, acho que em Lucas, você vai falar o Mateus, acho que ele não quer condenar esse Jesus. Até que o Pilato não é uma pessoa tão arrogante, acho que o Joséfos, o historiador, fala. Ele não gostava do judeu primeiro, né? O que você acha do Pilato? Pode falar um pouquinho. Pôncio Pilatos, ele não era bobo, no sentido de entender que Jesus estava sendo injustiçado. E pelo fato dele não gostar dos judeus, não significa que ele condenaria Jesus por não gostar dos judeus. Os judeus fizeram com que Jesus fosse condenado pela injustiça, pela falta de liberdade, por mostrar aquilo que Jesus não realizou. Tudo isso fez com que Pôncio Pilatos jogasse a responsabilidade nas mãos dos judeus. Se você perceber, fala assim, mas por que vocês estão condenando o rei de vocês? Mas nenhum judeu tinha falado que ele era rei deles mesmo. O que Pôncio Pilatos estava fazendo? Pôncio Pilatos entendeu quem Jesus era, o que boa parte do judaísmo não tinha entendido. E aí ele tenta abrir os olhos, isso é muito forte, hein? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Pôncio Pilatos tenta abrir os olhos dos judeus, mas mesmo assim eles continuaram com os olhos fechados e ignorantes. É uma figura forte, uma figura de difícil compreensão, mas é uma autoridade bastante consciente de quem Jesus era e qual era o papel de Jesus aqui na Terra. Inclusive, acho que você vai entrar em algumas outras questões também. Mas eu acho, sim, complexa a figura, mas ele sabia o que estava fazendo. Político profissional, né? Profissional da mais alta patente. E terminou mal, né? Parece que ele se suicidou porque outro imperador, joguinho político total. Sim. Mas uma pergunta que estava pensando, e também ele aparece no credo apostólico, né? Impressionante para ele. Mas eu quero dizer, você acha que ele se converteu um pouquinho? Tem algum teólogo que trabalha isso, que ao final ele acreditou, ou ele era tão duro, um pouquinho, coração tão duro que era mais joguinho político? Tem algumas linhas teológicas que defendem que Judas foi salvo, mesmo ele se suicidando. Eu acho difícil, quando a pessoa se suicida, dela alcançar a salvação. Existe uma discussão nisso, existe uma falta de equilíbrio e tudo mais. É a minha área de especialização, você trabalhar uma ideia de como funciona o psique dessa pessoa com essas fraquezas, em que estágio está, como é essa ideia da patologia. Mas eu entendo que quando há o arrependimento, há uma transformação. Pela história, depois do Pilatos, seria uma prova que ao final ele não era tão cristão. Isso, exatamente. Não era salvo, entendo. Boa argumento. Mas ele tem um remorso. E talvez esse possa ser um sinal que ele tenha compreendido que ele fez coisa errada,
mas ele não tinha jeito de retomar do zero para tocar o barco e ele vai tirar a própria vida. Romero. Exatamente. Porque de um lado, se a gente acerta, nós somos todos filhos de Deus. Os 8 bilhões, né? Os 100 bilhões que existiram, né? Então o remorso pode ser também uma volta no pai, mas não ser rebelde ainda, né? É uma vergonha, né, Xavier? Como você é uma grande figura pública e agora você vai assumir para as pessoas que a pessoa que você mandou prender estava certa e você assume aquilo. Talvez ele podia ter até medo de ser apedrejado, como muitos cristãos foram, por assumir Jesus. Verdade, é verdade. Foi boa análise. Por que estava escrito na cruz de Jesus, Rei dos Judeus? Como lemos no versículo 26, sabemos que foi Pilato quem decidiu escrever isso, né? Ele assume Pilato, falamos mais um pouquinho de Pilato, e escreveu em várias línguas, aramaico, latino, língua do Império Romano, e lógico o grego era o inglês da época, a gente falou. O que você acha? Que foi escrito lá? No filme do Mel Gibson, essa placa, não é? Que para mim depois, na verdade, ela deveria se tornar uma obra de arte. Escrita em hebraico, você tem Yeshua Natzarim Meler Ha-Yehudim. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Olha só, agora você que nos acompanha, eu falei essa expressão em hebraico, e o texto grego também está escrito assim: Jesus ho Nazoraios, ho Basileus, ton Iodan. Essa expressão, de novo para você, você que gosta de grego, você que gosta de hebraico, esse programa Fórum de Teologia, Xavier, ele é cultura pura. E é importante que a pessoa consiga aprender o hebraico, o grego, cultura e toda essa historicidade. De novo, presta bem atenção, bem pertinho da sua tela agora. Jesus ho Nazoraios, ho Basileus, ton Iodaion. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Pôncio Pilatos, ele é muito inteligente, Xavier. E quando ele fala assim, ele questiona, na verdade, o Sinedrino, que é o Sinédrio. Vocês vão matar o rei de vocês? O rei ali seria o mestre, né? O rei ali seria o Meller. E esse rei é alguém que vai trazer a solução, porque você não pode esperar de outra pessoa, de um rei, que ele traga outra coisa. E Jesus vai mostrando que ele é o libertador, Jesus vai mostrando que ele é o rei. Você pega na mente deles qual seria um rei de grande estatura e que trouxesse uma expressão de salvador. Davi, que vai tirar o povo da escravidão, que talvez libertasse o povo da mão dos romanos. E ele sabia que Jesus podia fazer isso, então ele joga no colo, no braço, nas mãos. Uma provocação? Sim, pura, perfeito, né? Purinha. Porque foi como você falou, ele sabia articular. E todo político é provocador. E aí ele queria jogar a responsa no colo dele. O frio quente que eu chamo, né? Exatamente. É difícil um político que não joga um pouco de frio e de quente, né? Porque fica meio... ninguém se interessa, né? E parece, Xavier, você comentando agora, que quando ele manda escrever na placa em 3 idiomas, é para deixar bem claro que a culpa de Jesus ter sido crucificado não era dele. Quem se dizia os seus súditos o fizeram crucificar. Isso fazer a psicanálise sério. De Pilato, pode ser um livro interessante. Profundo, hein? Se você quiser investir nisso, a gente escreve, deixa esse livro. Vai lá. Uma ideia para um teólogo. Agora, talvez uma parte um pouquinho mais polêmica, porque muita interpretação é no versículo 34. Podemos ler. E às 3 horas, só lembrar que 3 horas, você pode explicar, a cultura judaica é começar a 6 horas da manhã, na verdade, já era meio-dia, né? Então, mais diferente de 6 horas, né? Então, quando por exemplo, fala de 3 horas da madrugada, é 9 horas, né? Na nossa visão hoje do tempo, né? E às 3 horas, Jesus clamou a alta voz. Então, 3 horas, seria 9 horas da manhã, de sexta-feira, né? Você pensa diferente, me fala. Eloi, Eloi, lema sabachthani,
quer dizer, Deus meu, por que me abandona? Então, isso gera alguma polêmica, difícil essa parte de entender. Deve falar mais sobre isso. Quando, na cultura judaica, Xavier, tem uma ideia que você fala assim, a primeira hora do dia são às 6 horas da manhã. Então, você fala assim, primeira hora do dia, 6 horas da manhã. A segunda hora do dia, às 9 horas da manhã. E a terceira hora do dia, meio-dia. Então, você tem 6, 9 e 12. Então, você tem essa ideia desse período aqui. Quando você vai falar dessa expressão, Eloi, Eloi, Labá Sabachthani, tem até tem vários hinos que surgiram na época que fizeram grande sucesso. Eu tenho um vídeo, depois, se você quiser procurar também, será que Jesus disse, Deus meu, por que me abandonasse? Eu vou abrir aqui um pouco. Existe uma discrepância nos 3 evangelhos. Eu vou trabalhar a ideia do Mateus. Uma hora um evangelista trabalha Eloi, Eloi. Outra hora o outro evangelista trabalha Eloi, Eloi. Então você tem lemá e não lamá. Você tem uma divergência de hebraico, você tem uma divergência de aramaico. É interessante, Xavier. E é um pouquinho complexo entender que Jesus tenha dito que Deus o abandonou. Porque assim, vamos construir a história. Jesus sabia que ele viria do céu para salvar toda a humanidade e sofrer, como nós falamos no início. Ele sai de lá do céu com a missão dele certinha para cumprir. Ele sabia que não seria fácil, ele sabia o que ele ia realmente acontecer. E Deus fecha com ele. Porque quando ele fala assim, esse é o meu filho amado em quem eu amar, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, no batismo de Mateus capítulo 3. Como é que agora o filho que é amado é abandonado? Sim. Não dá teologicamente para você abraçar as duas linhas, não tem sentido. Mas depois você vai explicar a sua visão. Mas muito estava lendo em livro, eles falam que pode ser uma referência ao primeiro versículo do capítulo 22. Nessa época a gente fala o primeiro versículo, significa o versículo 22 inteiro. Você não é convencido dessa teoria. Então, além disso, junta o texto do Salmo. Né? Seria Salmo 22. Salmo 22. O Salmo 22. Uma das primeiras frases, e na cultura, algum teólogo trabalha, o Daniel Arnold no livro, que quando você fala o primeiro versículo, significa que você trabalha o capítulo inteiro. Uma explicação possível, mas tem outra visão, né? Sim, não, eu acho assim, Xavier, a falha para mim, eu vejo como uma falha. Toda explicação, se ela não for bem apresentada, ela tem uma falha. A minha falha de apresentar, todos os comentaristas apontam o Salmo 22 nessa fala. Sim. Champlin, Maioria, né? Você tem o F.F. Bruce, você tem F. Erickson, vários autores, né? O próprio Daniel Arnold trabalha essa ideia. O problema é que, para falar disso, o texto deveria ser uma profecia. O que é o texto de uma profecia? Por exemplo, Joel capítulo 2, versículo 28. E há que no final dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa expressão final dos tempos aponta para um evento futuro. Nesse texto de Salmo, me parece mais uma lamentação do salmista, e aqui aplicando a ideia de Davi, do que uma profecia apontando para o Filho de Deus. Você tem a mesma expressão e era comum você usar aquela expressão. Por exemplo, um texto que é Joel capítulo 2, versículo 40, se não me falha a memória, fala assim que e há no final do tempo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele continua o texto com mais 2, 3 trechos. Paulo que vai citar, cita o trecho pela metade. Pedro, quando vai citar, cita o trecho pela metade. Fica faltando alguma coisa. Então, assim, é a profecia, é o cumprimento da profecia. A profecia se cumpre só pela metade, tem o restante do texto. Então, não é só pegar o texto e falar assim, porque ele usou a mesma frase, então ele está falando da mesma pessoa. A gente precisa tomar cuidado com isso, e existem alguns livros de especialistas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, de como você usar o Antigo Testamento no Novo, como você interpretar. Não é uma coisa fácil. No meu ponto de vista, eu respeito muito a posição dos teólogos, né, profissionais da área, mas para mim,
Se Jesus saiu do céu, é o questionamento que eu faço, sabendo o que ele ia fazer. Ele sai de lá, o pai continua falando que o ama. Chega aqui na terra, o pai mostra que o ama. No ministério, ele fala que o pai dá testemunho dele. Aí no 48 do segundo tempo, ele fala, o pai me abandonou, eu não consigo acreditar e nem ter base suficiente para isso. Eu tenho dificuldade. Pode ser ignorância minha, mas eu tenho dificuldade. Por isso que você acha que nos manuscritos, primeiro manuscrito, não existia essa teoria que você tem. Né? Se a gente ampliar, então, aqui a pesquisa, o texto mais antigo do Evangelho de Marcos, ele vai datar desse texto, ele vai datar a partir desse trecho do 4º século. Então, cadê o texto do 1º século, do 2º e do 3º? Por que não consta esse trecho? Esse trecho não consta, né? Não consta. Então os pode ser uma papiros ali, pode ser uma... interessante, né? Racional. Um acréscimo. Entendo. Outra parte também um pouquinho mais difícil, né? Eu falei que esse capítulo 15 não precisa de teologia, na verdade não era assim, né? Porque é difícil assim, entender tudo, né? Especialmente algum versículo. Versículo 39. Um romano, um centurião, reconhece que Jesus era o Filho de Deus. O que levou ele a pensar na divindade de Deus, né? De Jesus, né? Porque acho que quando, não sei, às 3 horas da tarde, né? Sexta-feira, o céu mexeu, veio lá, né? Pode contar um pouquinho? Porque isso temos que pegar nos 3 outros evangelhos, né? Para conectar as coisas. Como é o nome dele, Xavier? O centurião. O centurião. Ele é um romano, né? Um soldado, né? O ministério de Jesus, Xavier, ele era assistido. Quando a gente fala que o ministério de Jesus é assistido, e talvez essa expressão não soe muito bem para você, mas Jesus era muito famoso. E eu já falei isso aqui, já falo isso para os meus alunos, eu falo isso em todo lugar. A fama de Jesus, a Bíblia fala isso, percorria sobre todos os lugares. Então, assim, tantos simpatizantes do cristianismo, do judaísmo, pessoas de outras religiões, acompanhavam Jesus, mesmo que fosse por interesse. Vou acompanhar porque eu quero um milagre. Eu vou acompanhar porque eu preciso de uma bênção. Eu vou acompanhar porque eu tenho que ver esse homem. De qualquer forma, Jesus era assistido. E esse centurião acompanhava o ministério de Jesus, mesmo que de longe. Então, quando ele reconhece que Jesus é divino, ele está dizendo assim, tudo que ele viveu no ministério dele e tudo que foi pregado em nome dele por ele, eu digo que é verdade por reconhecer. Quando o céu se abre, quando acontece um terremoto, porque na morte de Jesus a terra treme ali. Entendo, isso. Então você imagina aquele cara pensando em tudo que aconteceu para trás e ali naquele momento ele fala, não tem como ser normal, realmente era ele. Realmente ele era divino. E eu acho que talvez esse centurião, outro, quando ele tem água e sangue que sai do corpo de Jesus, né? Sim. Isso mostra também, né? Parece que a água está dentro de uma camada do coração, pericárdio. Quando você vê no Getsemane, a pessoa fala né? Mas na verdade no Getsemane. Antes, quer dizer. Sim. Quando ele chora. Isso, exatamente. Também, você falou, né? Assim, lágrimas como gota de sangue. A medicina hoje já fala que é possível você chegar num ponto de estresse muito elevado e de nervosismo muito elevado. Sangue sai do olho, né? Que você... pode ter acontecido um rompimento ali e tal. Isso foi profético que você falou, né? Isso, exatamente. Você já leva pro Gólgota ali. Getsemane e Gólgota, você tem uma comparação ali. Só que quando o soldado fere a lateral de Jesus... a lateral, né? Eu entendo, Xavier, que não tinha nem sangue mais para sair e ali chega na parte mais extrema e começa a cair até água que fala. Mas talvez não fosse o termo técnico água, algum líquido por aqui. Mas acho que sim, verdade. Né? Mas isso não seria difícil, por quê? O ser humano, ele é composto... alguém numa idade de Jesus, de 33 a 34 anos, num percentual de 78 a 74% de água. Então, isso aqui que nós chamamos de carne, em grego é sarx, ele é composto de água. Por isso que fala assim, você tem que tomar mais água, você tem que tomar muita água. Mas
Não sei se foi, que não significa que a água... A gente vê também no filme, né? A Paixão do Cristo. É que a gente não Essa sabe a mistura, proporção, né? a A gente não proporção. sabe o tanto que saiu e como foi, mas que não pode ser descartado, não. Isso realmente pode ter acontecido mesmo. É. E a gente sabe a que hora o Jesus morreu, da sexta-feira, do tempo brasileiro, né? 3 horas, 4 horas, 6 horas. Foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira. Eu acredito que tudo isso, Xavier, todo esse procedimento deve ter começado de madrugada. Jesus ele faz o trajeto, a linha da morte que nós chamamos, Sim. a linha do sofrimento. Já tá mal, né? Na via A via dolorosa, né? exatamente. Dolorosa, né? Ele começa de madrugada, ele é pego no Getsemane de madrugada, ele é traído, entregado por Judas de madrugada. Ele faz todo esse translado a pé, com a cruz pesada nas costas de madrugada. Ele chega para ser posto no alto monte às 6 horas da manhã, que é a primeira hora do dia. Todo o percurso, então, depois que ele já estava no madeiro, a partir das 9 horas da manhã, as pessoas já tinham acesso a isso. Ele morre por volta do meio-dia, né, a terceira hora do dia, e aí ele fica até aquele no madeiro por volta das 3 horas da tarde. Porque se era sexta-feira, e se fosse próximo da Páscoa, então em hebraico nós temos algo chamado de Yom Tov Hag Sameach, ou seja, um dia festivo, e a partir do Shabat não poderia ter então mais nenhum corpo, transportar nenhum tipo de morto, porque isso era contra a lei judaica. Verdade. Então você tem das 3 horas da tarde até 15 para 5 de quando começa o Shabat, para tirar todo esse cortejo de lá e Jesus ser sepultado. Seria interessante ver, pode ver até no Google, né, em Jerusalém, período de março, abril, quando vem o sol, né? Sim. 5 horas, você falou por aí. Exatamente. Enfim, então, até hoje. O sol desaparece, né? Claro. A noite vem, né? Até hoje, todo judeu vai comemorar o Shabat. A sexta-feira, o expediente do judeu na sexta termina para alguns 16 horas, porque até chegar em casa. Mas o Shabat começa às 17 horas da sexta-feira. Sim, então, a gente vê loja, que o dono é judeu, sexta-feira já fecha às 4 horas, 3 horas. Exatamente, e sábado não vai trabalhar. Entendo. Não, faço essa pergunta porque o Pilato, de um lado, ficou surpreso, né? No versículo 44, que Jesus morreu tão rapidamente. Minha pergunta é que eu pensei, você acha que o Deus falou, eu não quero um sofrimento longo demais para Jesus, era um processo? Ou é uma pergunta um pouquinho absurda? Não, eu acho uma pergunta muito válida, Xavier. Mas é que assim, a gente precisa entender o que foi esse rápido. Porque imagina, se ele foi pego na madrugada, ele já estava chorando até possivelmente lágrimas de sangue. Ele já estava vivendo uma angústia interna. Um choque enorme. Interno, gigante. Quando ele é pego e da cruz começa do Getsemane até o Gólgota, praticamente ele andou quase 6 horas ou mais sofrendo, tomando chibatada com azorrague, apanhando. Ele já estava muito doloroso, já estava muito sofrido, machucado. E esse processo final também demorou mais 6 horas. É bem provável que Jesus tenha sofrido mais de 12 horas só do período do processo do Getsemane até o seu sepultamento. Ali a parte de finalizar, a parte de entregar, ele já estava bem debilitado, né? Então quando alguém faz a exigência de pedir o corpo, eu acho que você vai entrar nisso, ele já está bastante debilitado. O pessoal já estava indo embora ali, ninguém queria ver mais, porque a situação já estava feia para ele. Eu não acho que foi tão rápido assim, mas ali o processo tinha que correr no finalzinho por causa da lei. Mas eu faço essa pergunta porque, vamos supor, ele morrer 12 horas, máximo 24 horas. Sim. E eu estava lendo que nessa época, posso ser enganado, né? Às vezes demorava mais de 24 horas, 48 horas, 72 horas de agonia, né? Então, mas foi, não sei se é a palavra perfeita, mas depois o José de Arimateia, né? O ilustre mão do Sinédrio, claramente judeu, né?
mas que também esperava o reino de Deus, pediu ao Pilato o corpo de Jesus. E esse foi feito sexta-feira, né? Como você falou, porque sábado, e a gente vê o judeu ortodoxo hoje, não fazem nada. Sim. Você não trabalha um corpo, né? Você ficar em casa, né? Tem uma lei, né? Sim. O que você achou também de ter esse judeu e também o Nicodemos, né? Que a gente fala, o pessoal achou meio dura, né? Que fala, os judeus mataram Jesus, né? A teoria de Hitler, né? Mas a gente já vê, fato é que é nem 100% judeu, porque tinha judeu que gosta, entendeu? Então, você precisa também, né? Dessa coisa aqui. Não é errado falar que todo judeu mataram Jesus. Alguns, Nicodemos e José de Arimateia, fato, né? Você percebe que o reconhecimento, ter um sepulcro nessa época, hoje você vai falar de um jazigo, por exemplo, era algo que demandava muito poder financeiro. Não era todas as pessoas que tinham, porque ele era as sepulturas, né, muita parte lá atrás você vai falar a catatumba e tal. As sepulturas nessa época eram lugares como se fosse engavetado de pedra, você vê que tira a pedra, era em rochedos. Então, para você ter uma estrutura dessa, normalmente os cemitérios ficavam em jardins. Hoje você vê um cemitério, você vê um jardim, né? Toda essa estrutura. A gente não sabe exatamente onde fica né? Tem duas teorias, né? Essa igreja do Santo Sepulcro, né? Sim. E o outro lugar, né? Teólogo briga um pouquinho, arqueólogo. Santo Sepulcro, exatamente. E a gente vai fazer uma análise, Xavier, sobre essa questão. Ele tem interesse no corpo, ele cede o espaço que ele tem para colocar da família, mestre, né? Da família dele. E é muito bonito a atitude dele, né? E o Nicodemos, ele era advogado já nessa época também. E lá atrás o Nicodemos já estava brigando por Jesus na frente de todo mundo. Sim. E aí então você tem uma força. Nicodemos, ele vai aparecer aí também. É uma atitude bonita de José de Arimateia. Ele entregar aquilo que ele tem de financeiro, que para algumas pessoas foi como você falou, parece que não serve de nada. Mas talvez nem ele tinha tanta fé de que Jesus não ia ficar ali por muito tempo, né? Que ele morre e ao terceiro dia já era ele convertido, ressuscita. Né? Imagina ele falar assim, mas os guardas protegiam aqui, os anjos arrastaram a pedra. Contrário de Santo Tomé, né? Que o Tomé precisa de Só tocar. acredito vendo, tocando. Bem cientista, né? E, na verdade, o Pilato concorda, né? E assim o corpo de Jesus é colocado para descansar em um túmulo, né? Desse personagem que a gente falou. Duas mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observa onde ele foi posto. Interessante ver aqui a importância das mulheres nessa época, né? Porque mulher, uma sociedade machista, patriarcal. Pode comentar aqui. Cadê o discípulo, né? Vem só as mulheres agora. Ô Xavier, eu vou fazer um comentário aqui, vou brincar com todas as mulheres que nos acompanham agora essa programação. Olha, depois dessa explicação que eu dei aqui, se você não me convidar para o Congresso de Mulheres, você está perdida comigo, hein? Você que é irmã do Círculo de Oração aí, líder, pastor, ó, me convida para o seminário Congresso de Mulheres. Brincadeiras à parte, Xavier, você vê como Jesus tratava o ministério das mulheres de uma forma muito importante. Porque olha só, Jesus tinha 12 discípulos. Nesse período já o Judas já tinha se entregado. Sim. Né? E lá na frente o Matias vai assumir o ministério. Matias não era, né? Mas tinha 11. Nesses 11, Jesus não contou nem para Pedro, nem para Tiago e nem para João, de primeira mão, que ele tinha ressuscitado, ou que ele ressuscitou. Ele escolhe primeiro as mulheres. E aqui, isso é uma vitória muito grande. Primeira mulher, no ministério de Jesus, as mulheres têm um lugar diferenciado. E eu vou falar o primeiro, que foi a mulher de Samaria. A mulher de Samaria foi a primeira a saber, antes de Jesus, qual era o nome de Deus. Isso é muito profundo. João capítulo 4. Sim. Depois disso, Jesus leva tanta importância para o ministério das mulheres, que as mulheres estavam lá chorando. Olha só, se as mulheres estavam na porta do sepulcro chorando, cadê os homens? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Está dormindo? O que os homens estão fazendo? E essas mulheres estão lá chorando. O que Jesus faz? Aparece para as mulheres e diz o seguinte: eu estou aqui.
conforme prometido. Eu morri, mas eu ressuscitei. Agora vai lá e conta para os meus discípulos. Aí, na verdade, Jesus manda contar para Pedro. Aí as mulheres vão lá, conta para Pedro que Jesus ressuscitou, só que Pedro não acredita. E ele vai lá para ver se é verdade. Aí beleza, ele chega lá e vê se é verdade, mas ele desacreditou das mulheres. Só que Jesus vai mostrar para ele que é para ele começar a acreditar. Ele vai contar para Tomé, o contexto de Tomé é aí. O que Tomé fala? Eu só acredito vendo. Então, da mesma forma que Pedro Tocando fez... até. Exatamente. Da mesma forma que Pedro fez com as mulheres, o Tomé fez com ele. Então, isso talvez seja uma lição para nós. Isso mostra que, além de Jesus amar muito as mulheres, ele não tem preconceito no ministério dele. Então, eu acho isso muito bonito da parte de Jesus. Sim. E a propagação foi maravilhosa, né? E, aliás, é uma teoria que é para mostrar que Jesus é filho de Deus, porque se a gente pensa, a gente quer realmente transmitir o máximo de credibilidade, por que usar mulher? Seria melhor usar homens, né? Sim. Então mostra talvez esse texto, né? Não estou inventando aqui, que porque seria melhor ter homens testemunho nessa história, mas por que jogar mulher? Mostra que não é inventada, né? Isso sim. Que alguns jornalistas trabalharam nesse século sobre essa... Você já ouviu falar disso, né? Já, não, é isso mesmo, Javé, porque ele poderia contar com homens, né? Só uma mulher que está contando isso. Numa sociedade patriarcal, né? Sim, a própria reação de Pedro. Por que Pedro não acreditou nelas? Entendo, Porque vamos lá ver então, vai lá e vê. E ele ressuscitou. Daqui a pouco Jesus aparece para eles. Então, eu acho que uma sociedade machista, uma sociedade que as mulheres não tinham voz, uma sociedade que o testemunho das mulheres, bem provável que não fosse válido. Aí Jesus, além de querer quebrar isso, ele mostra que as mulheres são importantes. E que a partir dali, no ministério, seria bom os homens dar ouvido às mulheres. E Jesus faz isso. Então eu acho muito bonito, eu acho maravilhoso. E a gente vai falar de novo das mulheres no próximo capítulo, na ressurreição, 16, né? Elas são sempre aqui, né? Sempre. E agora, para terminar esse programa, um ponto que me parece importante, no final do capítulo 15, né, a gente descobre que o túmulo de Jesus estava de fato fechado por uma grande pedra. Você vê no filme, vê no seriado, uma rocha, né? E isso também é importante para mostrar a veracidade da história de Jesus, né? A ressurreição, né? Porque essa pedra era bem fechada, né? Era fechada, era pesada. Pesada, né? Precisava pelo menos de 3 guardas fortes romanos para mover aquela pedra. E também tinha romano na frente. Sim. A gente aprende talvez no outro, no João, Mateus, né? Não em Marcos. Não era muito fácil de você remover aquela pedra. Imagina, então, uma mulher não poderia... Não podia, exatamente. Não podia. Esse é um ponto, Xavier. Porque se fosse para os homens, o que eles iam falar? Eles eram pescadores, homens fortes, vividos. Eles teriam removido a pedra e Jesus saiu. Mas não. Tinham guardas lá, e esses guardas estavam lá guardando, né, obviamente, o local, mas Jesus aparece. E o fato de... Esse é outro fato importante. O fato de Jesus usar mulheres significa que as mulheres não poderiam vencer homens armados. Porque elas seriam alvejadas. Mas o que acontece? O anjo vem, remove a pedra, as mulheres estão lá chorando, velando o corpo, né, no lado de fora, e elas não podiam fazer nada com o guarda. Os guardas saíram correndo assustados. Porque muitas pessoas falam que na ressurreição existiu a trama, existiu o trapaço, e tudo isso prova que, na verdade, tudo que aconteceu foi para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. De forma natural ou sobrenatural, mas não teve força humana. Ele ressuscitou, as mulheres acreditavam, saíram felizes, e aí tem a ideia do caminho de Emaús, né? Você tem a ideia que entre o capítulo 15, a gente vai falar no capítulo 16 no próximo, no próximo episódio, a ideia do caminho de Emaús, como ele aparece. Tem até uma ideia boa, Xavier, para descontrair aqui já no finalzinho. O pessoal fala assim, crente não bebe? Alguns, né? Porque tem uns que gostam muito. Mas come demais, né? Você vai fazer a festa na sua casa, crente come demais. Jesus morreu, ressuscitou, e aí o pessoal não acreditou muito que ele tinha ressuscitado. Aí o que ele fala? Pesca um peixe lá, arma a churrasqueira, que nós vamos comer peixe assado, e traz um pão também. Então isso é importante. Acho que isso é em João, né? Me lembro bem. Né? É bem final feliz, do João, né? assim.
O crente ele tem que ser feliz, ele tem que festejar, e esse é um sinal, né, para que você viva bem nessa data com a sua família, que você viva bem com seus familiares e que você possa celebrar a morte e a ressurreição dele. Obrigado, Paulo. Então, em próximo programa vamos falar terminar esse livro de Marcos. E é isso. Boas festas, Feliz Natal e espero até o ano que vem. Tchau, tchau.